Bom dia, turminha. Tudo bem? Espero que sim. Hoje, quinta-feira, dia 12/11 de 2020, estaremos trabalhando com geografia e arte. Então, vamos começar? Bem, em geografia, nós estamos falando sobre a importância do solo em nossas vidas. E mais à frente veremos a importância da água também. Na nossa última aula, na aula passada, a gente parou aqui na importância econômica do solo, né? E nós vimos também que a extração de minerais é uma delas, uma atividade econômica do solo, certo? Aqui na página 171, onde começaremos a leitura, solo e a produção de alimentos. Entre todas as atividades econômicas que envolvem o uso do solo, nenhuma se compara em importância à atividade agrícola, pois é dela que provém os alimentos necessários para a sobrevivência humana. Sem o solo, não teríamos a maioria dos alimentos que consumimos. Muito bem, então vimos aí que o solo é muito importante para a produção de alimentos, né? E que esses alimentos são necessários para a sobrevivência humana. Então, vocês podem estar destacando todo este parágrafo, desde o começo, entre todas as atividades, até consumimos no ponto final. Então, temos aí algumas árvores, né? Então, você está vendo aqui. E abaixo está escrito assim: por isso precisamos proteger os nossos solos. Cuidar do solo significa garantir a produção de alimentos, que continuem não só para nós, mas para gerações futuras. Então, destaque aí também este parágrafo, ok? Logo abaixo nós temos um mão na massa, onde você vai estar circulando nesse quadro os alimentos que foram cultivados diretamente no solo. Temos vários alimentos aí. Temos cebola, sorvete, beterraba, melancia, banana, iogurte, leite, frango. Então, vocês vão observar aí desses elementos quais foram cultivados diretamente no solo e vão estar circulando, ok? Muito bem. Virando a página, nós vamos para a página 172, onde faremos a leitura do uso do solo, impactos e soluções. Então, vamos lá. Acompanhe aí com a Pro. Como o solo é o suporte para toda atividade humana, ele é o elemento natural mais exposto aos impactos ambientais. Então, eu vou pedir para vocês estarem destacando aí. Como o solo é o suporte para toda atividade humana, ele é o elemento natural mais exposto aos impactos ambientais. Com o aumento da busca por alimento, a atividade agrícola se intensificou e, com isso, seus impactos também aumentaram. Então, com a busca por alimentos, né, a atividade de estar plantando, de estar colhendo, né, essa atividade agrícola se intensificou, ou seja, ficou mais forte, né, mais pessoas começaram a fazer e, com isso, também aumentaram os impactos nos solos, né? Então, vamos lá. Para aumentar as áreas de plantio e pasto, a vegetação nativa é retirada. Então, se ali houvesse já uma natureza e as pessoas vão plantar naquele solo, elas retiram toda a vegetação que lá existia, que era uma vegetação nativa, ou seja, daquele lugar. Uma vegetação natural dali. Sem a vegetação, o solo fica desprotegido e cada vez mais pobre. As chuvas acabam criando crateras, como as que podemos ver na imagem ao lado. Então,
olha aí na imagem ao lado, a gente tem aqui, ó, as aberturas no solo aumentam cada vez que chove. Então, acontece isso com o solo, certo? Outro problema que causa danos ao solo é a sua compactação. O solo, então marque aqui, ó. Outro problema que causa danos ao solo é a compactação. Então, nós já vamos entender o que é a compactação. O solo, em seu estado natural, possui pequenos espaços que chamamos de poros. Esses poros, eles ficam preenchidos com ar e água, que são muito importantes para as plantas. Então, olha aí, esses poros, eles ficam preenchidos com ar e água, que são muito importantes para as plantas, né? Então, muito bem. Agora aqui, ó, quando um solo é poroso, né? Ou seja, que ele é cheio de poros, ele permite à planta crescer sem dificuldade. Quando um trator ou uma máquina agrícola passam sobre este solo, os poros deixam de existir. Então, ali não vai ter mais os poros que estão, né, preenchidos com o ar e com a água. E assim eles deixam de existir e vão dificultar o crescimento das plantas. Então, aqui, ó, nós temos aqui a gente tem uma imagem mostrando aqui, ó, o solo compactado pelo pneu do trator, ou seja, amassado, né? Ele passa, ele amassa e aí destrói os poros que estavam lá preenchidos com ar e água. E assim dificulta, né, o crescimento das plantas. Então, aqui a gente tem uma imagem explicando isso, ó, solo em uma fazenda. De um lado você tem o solo não compactado, ou seja, ele está lá com os poros, e quando o trator passa ou alguma máquina, ele se torna um solo compactado, ou seja, ele amassa, né? Um solo fica amassado e assim destrói os poros desse solo. Aqui na página 173, continuamos aqui, ó. Quando o solo é usado de maneira errada, ele perde a sua fertilidade. Isso significa que ele não terá mais os nutrientes necessários para que as plantas cresçam. Então, vamos destacar aí. Quando o solo é usado de maneira errada, ele perde a sua fertilidade. Isso significa que ele não terá mais os nutrientes necessários para que as plantas cresçam. Isso afeta diretamente a produção de alimentos e os animais que se alimentam de vegetais e pequenos seres que dependem do solo. Então, isso acontece e acaba prejudicando, afetando, né, a produção de alimentos, né, que nós vamos pegar, né, no mercado, que vamos consumir. E também aos animais que se alimentam dos vegetais e os pequenos seres que dependem desse solo. Esses pequenos animais não só dependem do solo, como também ajudam a tornar o solo mais fértil, que é o caso da minhoca, certo? Aqui nessa página a gente tem um para saber mais. Mas antes eu vou pedir para vocês estarem observando aqui, que logo aqui acima da página a gente tem um ícone de realidade aumentada. Nesse ícone vocês vão estar brincando, né, de completar as frases com as palavras encontradas em um caça-palavras, isso mesmo, certo? Muito bem. Agora vamos para a seção para saber mais. Sagradas lavradoras. O papel das minhocas como arados e adubos naturais. Então, vamos lá. Quem vive da agricultura sabe, terra que tem minhoca é terra boa. Tal sabedoria, construída no duro trabalho diário no campo, chega agora aos centros de pesquisa. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, após análises realizadas no Sudão, que é na África, concluiu que a grande fertilidade do solo do Vale do Nilo, no Egito, não se deve apenas à matéria orgânica e aos minerais depositados pelas cheias do rio, mas
principalmente ao trabalho das minhocas que transformam essas substâncias em adubo. Disso, a rainha Cleópatra já sabia. Ela considerava as minhocas seres tão sagrados quanto os gatos que venerava. Tanto que baixou um decreto real declarando-os os animais intocáveis e impedindo a sua remoção do solo. Olha aí que interessante, né? Eu não sabia disso, olha, ficamos sabendo. Muito legal. Virando a página, nós vamos para a página 174. Agora, aqui a gente encerrou a parte do solo. E nós vamos começar a falar sobre um outro recurso muito importante para nós, que é a água. Então, na página 174, a gente tem aqui a água e a manutenção da vida. Então, é o que nós vamos ver aqui, ó. Agora, vamos estudar outro recurso fundamental para a vida em nosso planeta, a água. Pode parecer que esse recurso existe em grande quantidade em nosso planeta, mas a verdade é que podemos consumir apenas uma pequena parte. Então, vamos marcar tudo aqui. Desde o agora, vamos estudar até parte aqui no ponto final. Destaque com o seu marca-texto. Logo abaixo, você tem um mão na massa. E aqui está pedindo para que vocês desenhem. Então, agora vocês vão ser os desenhistas. Então, vocês vão desenhar 4 situações. Você tem 4 quadradinhos aí. Vocês vão desenhar 4 situações da sua vida em que a utilização da água é necessária. Então, é fácil, né? A gente precisa de água para muitas coisas. Então, você vai estar desenhando aqui e, por favor, colorindo também, tá? Indo para a página 175, a gente vai ler lá. Na página anterior, você desenhou 4 situações em que o uso da água é necessário. Além dessas situações, a água está presente em inúmeras atividades do nosso dia a dia, tanto na cidade quanto no campo. Precisamos de água em todo o planeta. Não só numa zona, como nas outras também, não só num país, ou num estado, ou numa cidade. Em todas as cidades, em todos os bairros, em todas as cidades, em todos os estados e em todos os países, né? É imprescindível. Então, aqui a gente vai destacar também na página anterior até quanto no campo. Então, destaque tudo. O uso da água pode variar de um lugar para o outro, de casa para casa. Vamos entender como é o consumo da sua casa e compará-lo ao consumo dos colegas da turma. Comparar a gente já não vai conseguir comparar, mas a gente vai fazer essa atividade aqui. Então, você tem aí na seção de olho no local, como é o consumo de água na minha casa. Então, nessa atividade, você precisará da ajuda de um adulto aí, do papai ou da mamãe. Você vai estar pedindo para que eles peguem aí a última conta de água que chegou aí em casa, né? E você vai estar registrando os dados no quadro a seguir. Então, tem uma pesquisinha aqui e a resposta aqui do lado. Então, aqui, ó, qual é o mês de referência da conta? Então, você vai colocar o nome do mês da referência que você está vendo, ou seja, da conta que você está consultando. Você vai encontrar os dias de consumo. Então, você vai colocar quantos dias de consumo. Abaixo está pedindo para você colocar o valor da conta de água. Mas, se você não quiser colocar, não há problema, não tem problema não interfere aqui no exercício. E você vai estar respondendo aqui, quantos cômodos tem na sua casa? Então, você vai colocar aqui à frente. Quantos banheiros? Quantas pessoas vivem na sua casa? E há máquina de lavar roupa? Então, você vai estar colocando os que sim ou não. Bom, abaixo, depois que você completou este quadro, vamos ler aqui, ó. Você sabe de onde vem a água que usamos no nosso dia a dia? E
Pensa aí. Você sabe direitinho? Bom, a água que consumimos é extraída de rios, lagos, represas e de reservatórios subterrâneos. Mas, para que possa chegar em nossas casas, a água recebe um tratamento para que se torne potável. Então, eu vou pedir para vocês estarem destacando aí: a água que consumimos é extraída de rios, lagos, represas e de reservatórios subterrâneos. Mas para que possa chegar em nossas casas, a água recebe um tratamento para que se torne potável. Então, destaque. O que é potável? Então, a gente tem aqui no nosso glossário o significado de potável. Potável é água que podemos beber. Então, ela passa por todo um tratamento para que chegue em nossas casas e a gente possa beber essa água também. Além de tomar banho, escovar dente, lavar roupa, lavar os quintais, certo? Virando aqui, página 176, só para concluir esse pedacinho que a gente acabou de ler. Então, vamos lá. Quando poluímos a água, jogando lixo e o esgoto nos rios e córregos, estamos tornando a água imprópria para consumo humano. Então, pode destacar também, quando poluímos a água jogando lixo e esgoto nos rios e córregos, estamos tornando a água imprópria para consumo humano. Então, a gente tem duas fotos aqui mostrando essas situações, o esgoto e o lixo despejado nas ruas. Então, a água se torna imprópria. Então, não devemos fazer isso, né? Por várias razões, mas principalmente porque a gente está poluindo a água. Então, aqui, ó, abaixo. Quanto mais poluída estiver a água coletada, mais ela precisará ser tratada. E com isso, o seu custo se torna mais elevado para a população. Então, quanto mais poluição tiver na água, maior vai ter que ser o tratamento. E quando chegar para nós, o custo também vai ser maior. Então, o papai e a mamãe aí que pagam a conta de água vai ter prejuízo. Então, não só não devemos poluir a água, não só porque a gente precisa dela, mas porque o planeta em si precisa dela, né? Mas também nos prejudica de várias maneiras, inclusive na parte econômica, tá bom? Bom, aqui nós vamos parar por aqui, na página 176 aqui, e aí na próxima aula a gente vai estar conversando e lendo aqui principais consumidores de água, daqui para frente, tá bom? Então paramos por aqui, na página 176 até aonde a gente falou sobre o esgoto e o lixo despejado, né, e poluindo os nossos rios. Então, como eu disse para vocês, na próxima aula nós vamos continuar falando sobre a água. E daqui a pouco eu vou voltar com arte. Até daqui a pouco.